Graça e paz, meus amados. Hoje eu quero refletir com vocês em João, capítulo 4, a partir do verso de número 46, que diz assim: Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor o menino. E disseram-lhe: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era a mesma hora em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Então, eu quero usar esse texto aqui para refletir com vocês no poder de Jesus sobre duas coisas hoje, sobre o tempo e sobre o espaço. Primeiro, nós devemos observar aí que o texto fala que Jesus estava em Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Faz uma referência ao milagre da transformação da água em vinho, um milagre que nós conhecemos muito bem por ler, né? Obviamente não por ter estado lá, mas por ler na palavra de Deus. É um milagre muito conhecido. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: quanto tempo leva para o vinho, pelo processo natural, ficar pronto? Depende do vinho, né? Os especialistas dizem que os melhores vinhos podem ficar guardados numa vinícola por mais de 5 anos para ficarem prontos. Mas é interessante que Jesus fez da água o melhor vinho, de forma instantânea. E é esse milagre que demonstra o poder de Jesus sobre o tempo. Aliás, não só sobre o tempo, mas sobre os elementos, né? Porque ele não faz vinho a partir da uva, ele faz o vinho a partir da água. E não precisa ficar lá guardado 5 anos para poder ficar pronto. Não, instantaneamente a água se transforma em vinho e o melhor vinho. Então é o poder de Jesus sobre o tempo. Agora, deixa eu chamar atenção para uma coisa. Aqui nós não temos tempo suficiente para ficar desenvolvendo bastante o assunto, mas eu quero fazer uma aplicação, destacando um fato, e você pode pensar em outros. O fato que eu quero destacar é o seguinte: o que diz a ciência acerca da criação ou do surgimento, como a ciência se expressa, né? Gosta de se expressar, do mundo, mais precisamente acerca do tempo. Há quanto tempo foi criado o mundo? Quanto tempo foi criado o mundo? Bom, a ciência diz que o mundo foi criado há bilhões e bilhões de anos atrás. E um dos argumentos utilizados como prova é a distância em que se encontram aquelas estrelas que nós vemos hoje. A luz dessas estrelas precisaria de bilhões e bilhões de anos para percorrer a distância e chegar até os nossos olhos. Entretanto, meus irmãos, nós aprendemos que Deus tem poder sobre o tempo. E Ele pode muito bem, no ato da criação, ter feito essas estrelas já com a sua luz chegando até nós. Aliás, tem alguns cientistas cristãos que já advogam exatamente essa ideia. Então, Jesus tem poder sobre o tempo. E no texto nós lemos sobre outro milagre realizado. Aliás, o texto é escrito para falar sobre esse milagre. Cita o milagre da transformação da água em vinho, mas o objetivo é falar sobre esse milagre, o milagre da cura do oficial do rei. E, detalhe, cura à distância.
Eles estavam em Caná da Galileia e o filho do oficial estava lá em Cafarnaum. O oficial queria levar Jesus até lá, mas Jesus simplesmente lhe disse: vai, o teu filho vive. E assim aconteceu. Então é o poder de Jesus sobre o espaço, sobre a distância. Meus irmãos, Jesus é Deus. E sendo Deus, ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Para Jesus não existe tempo. O mundo foi criado por ele, do jeito que a Bíblia diz, no tempo que a Bíblia diz. E também para Jesus não existe espaço, não existe distância. Jesus, num certo sentido, o sentido de estar perto de nós, sempre perto de nós, como diz a música, ele é Deus de perto e não de longe. Mas também, em outro sentido, ele é Deus de perto e também de longe. Quero dizer, tanto faz você estar orando por uma pessoa que está perto de você, com você podendo tocar nela, quanto você orar por uma pessoa que está lá do outro lado do planeta. O Deus que está com você aqui, o Jesus que está com você aqui, está lá também. Então, Jesus tem poder sobre o tempo. Jesus tem poder sobre a distância. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. Nada é impossível para Jesus. Nele a gente pode confiar. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração.